Dos bens, Direito Civil. Meu nome é Felipe Tostes e esse é o canal FRT.Juris. Peço que você se inscreva em nosso canal, pois vem muito conteúdo bom por aí. Bom, os bens são o objeto de uma relação jurídica constituindo-se em valores materiais ou imateriais. Toda relação jurídica travada entre sujeitos terá o seu objeto. Assim, por exemplo, em um contrato de compra e venda, o preço a ser pago e o bem a ser transferido são o objeto dessa relação jurídica de natureza contratual. No Código Civil, a partir do artigo 79, são previstos 3 capítulos para disciplinar os bens, que são eles: bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados e bens públicos. Essas divisões nada mais são do que classificações dos bens. Então, eu vou falar dos bens considerados em si mesmos. Por exemplo, móvel, os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. As energias que têm um valor econômico. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio, por exemplo. E os bens considerados em si mesmos imóvel. O solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à sucessão aberta, as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Fungível, os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Infungível, conceito por exclusão. Os bens consumíveis, os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. E inconsumíveis ou duráveis, conceito por exclusão. Divisíveis, os que se podem fracionar sem alteração na substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Indivisíveis, também conceito por exclusão. E singulares, são singulares os bens que, embora reunidos, se considerem de per si, independentemente dos demais. E os coletivos, tem-se universalidades de fato e de direito. Universalidade de fato, pluralidade de bens singulares pertinentes à mesma pessoa e que tenham destinação única, por exemplo, coleções, rebanho de gado, biblioteca. E universalidade de direito, complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de conteúdo econômico, por exemplo, o patrimônio de alguém. Bens reciprocamente considerados. O tratamento pelo Código Civil dos bens reciprocamente considerados se inicia no artigo 92, que conceitua bem principal como aquele que existe sobre si, abstrata ou concretamente, e como acessório aquele cuja existência supõe a do principal. Desse artigo pode-se extrair implicitamente o princípio da gravitação jurídica, popularmente conhecido como princípio do acessório que segue o principal. Esse princípio traz algumas implicações. A primeira delas, a natureza jurídica do bem acessório será a mesma do bem principal. Sendo assim, se o bem principal for um bem imóvel, o seu acessório terá igual natureza jurídica.
Por exemplo, o fruto pendente em uma árvore tem natureza jurídica de bem imóvel. Após colhido, será bem móvel. Será proprietário do bem acessório aquele que for proprietário do bem principal. Por exemplo, as crias de um animal irão pertencer ao proprietário desse animal. Quanto à destinação, prevalece o brocado jurídico, accessorium sectum principale. O acessório segue o principal, como nós vimos anteriormente. Assim, o acessório terá o mesmo destino do bem principal. Então, sendo alienado o bem principal, consequentemente, os bens acessórios também serão alienados. Se for oposta a cláusula de inalienabilidade ao principal, os acessórios também se sujeitarão ao ônus real instituído. Se houver decreto expropriatório sobre bem imóvel, os acessórios a esse também serão desapropriados. O princípio da gravitação jurídica não é um princípio de caráter absoluto. As regras jurídicas oriundas desse princípio poderão ser alteradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela vontade das partes ou pela própria lei. Por exemplo, o artigo 233 que diz: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Ainda dentro do estudo dos bens reciprocamente considerados, se encontra o conceito de pertenças. A própria lei estabelece esse conceito, ressaltando que, não sendo parte integrantes, elas existem de modo duradouro, destinando-se ao uso, serviço e aformoseamento do outro, ou melhor, de outro, né? O conceito de pertença está no artigo 93 do Código Civil. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. O artigo 94 do Código Civil estabelece que as pertenças, via de regra, não será aplicado o princípio da gravitação. Então, salvo disposição em contrário pelas partes, por determinação legal ou por decorrência das circunstâncias do caso, ou seja, a alienação do bem principal não significa que as pertenças terão o mesmo destino, já que pertença não é bem acessório. Exemplos de pertenças: os tratores em relação à fazenda, os quadros decorativos de um apartamento, os aparelhos de ar-condicionado de uma escola e por aí vai. E assim nós terminamos dos bens. Até a próxima aula, fatos jurídicos.